Boa noite a todas, boa noite a todos. Saudação especial para aqueles que estão aqui presentes no nosso auditório e também uma saudação especial àqueles que nos assistem pela internet. Hoje, dia 4 de novembro de 2022, vamos realizar o segundo dia do nosso fórum de resíduos sólidos. Ele está tirando foto aqui, por isso que eu parei. Senão fica com a boca aberta. Vamos lá. Bom, como sempre, eu anuncio os próximos eventos do IEP, rapidamente, certo? Aí, para não tomar muito tempo. E o que tem acontecido no nosso Instituto de Engenharia. Então, inicialmente, dizer para todos os nossos associados e até as pessoas que não associados que nós temos disponível agora o certificado digital, certo? Então, os associados têm um desconto especial de 20% na emissão do certificado digital. Esse desconto não é para diminuir o preço, não é? O nosso certificado digital está compatível com os preços do mercado para as pessoas externas e estamos com para os associados dando esse 20%, que é um valor significativamente competitivo. Como aqueles que estão nos assistindo aqui, estão presentes, participando do evento, eles já viram que no dia 7 a 12, está no painel aqui, que eu acredito que vocês não estão vendo pela internet, nós teremos, então, a semana de engenharia do IEP, certo? Que se desenvolve, então, nesse período de segunda-feira até o sábado. Iniciando na segunda-feira, com a abertura mais festiva, uma palestra do engenheiro José Marques, pós-doutorado, sobre nova abordagem de segurança em empreendimentos de infraestrutura. Tá? Logo após essa abertura e a palestra, nós teremos um coquetel. No dia 8, certo? Nós teremos, então, o quarto encontro de engenharia, o pessoal de engenharia química, durante o dia, das 8 da manhã às 5h30 da tarde, e à noite, os Smart Cities. No dia 9, na quarta-feira, teremos a visita, pela manhã, teremos a visita à LocTech. Eu tenho que fazer uma correção. Na realidade, não haverá almoço, sim, um coquetel de recepção lá, o pessoal no LocTech, um coffee pela manhã. E à noite nós teremos geotecnologia aplicados à gestão territorial. Na quinta-feira, então, teremos a visita técnica à fábrica de vidros, em Barra Velha, Sebras, tá? Vidros e cristais. E à tarde o seminário sobre ESG, ou ESG, como queiram, o pessoal mais elitizado. E à noite teremos o escopo da contratação do PDUI na região metropolitana de Curitiba. Na sexta-feira, encerrando as palestras, nós teremos um seminário paranaense sobre ensino de engenharia que está sendo coordenado pelo Instituto de Luca e Dair, cuja sede fica aqui no nosso edifício. E encerrando a semana, no sábado, nós teremos o jantar dançante, todos estão convidados. Posso dizer para vocês que os convites estão extremamente escassos já nesse momento, acredito, os últimos convites, já aumentamos em 40% a estimativa inicial, e assim mesmo imaginamos que não vai sobrar convite aí, certo? Então, no sábado pela manhã, certo? Tem a visita técnica ao Boticário, tá? Lembrando sempre que as visitas técnicas são estritamente reservadas só para associados do Instituto. Mais 4 eventos que nós vamos ter aqui, eu anuncio no dia 17, nós teremos a entrega do prêmio Ecologia e Ambientalismo ao engenheiro Eurico Borges dos Reis, que foi outorgado pela Câmara Municipal de Curitiba e será entregue aqui neste espaço. No dia 22, aqueles que querem saber um pouquinho mais sobre por que surgiu o degrau na Praia de Matinhos e na Praia de Camboriú, certo? Nós teremos a explicação do professor Eduardo Felga Gobi, que é um doutor, pós-doutor, inclusive, nessa área de recuperação de praias, recuperação de areia, de praias aí no caso de Matinhos, foi ele que fez o projeto, e Camboriú ele só acompanhou.
No dia 23, aqueles que gostam do BIM, teremos o BIM com geoprocessamento, uma palestra do Antônio Carlos Gomide, certo? O irmão dele é mais conhecido que ele, certo? Que foi o ministro, foi presidente da Copel, presidente da Itaipu e ministro de Minas e Energia. E o último evento já programado no dia 1º de dezembro, né? A última degustação de vinhos do ano, né? Aqui no IEP, no nosso 15º andar, no nosso espaço gourmet, degustação de vinhos da África do Sul, certo? Então, vamos aí, esses são os eventos que nós teríamos. Como hoje eu estarei de mestre de cerimônia acompanhando vocês, né? Inicialmente eu agradeço a presença aí do coordenador da nossa Câmara Técnica de Topografia, Geoprocessamento e acessórios, né? Agradecendo a presença do Miguel aí, que é um entusiasta aí desta área aí, né? E também agradecendo aí a presença das senhoras, senhores, associados, acompanhantes, etc. E, em especial, nossos palestrantes de hoje, né? O Rafael Andrigueto, o William Padilha e a Daniela Pereira Miranda, Janaína Pereira Miranda. Eu vou convidá-los, então, os três a tomarem assento no palco. Eu vou chamá-los aqui enquanto eu leio o currículo vitae de vocês. Os três poderiam se postar aqui à frente, certo? E cada um faria a sua palestra e, ao final, abrirmos para perguntas. Não abrirmos no evento. Então, os eventos, as palestras serão contínuas e, no final, abre-se um espaço aí para as perguntas. Lembrando, ontem à noite nós tivemos excesso de perguntas, o que é extremamente relevante, certo? E tivemos que encerrar o evento antes de encerrar todas as perguntas aí, tá? Então, por isso, se nós tivermos bastante perguntas, vou pedir, na sequência, que sejam sintéticos quando formularem as perguntas, né? Sintéticos também, se possível, na resposta, tá? Chamando, então, inicial meu primeiro palestrante de hoje, o Rafael Andrigueto, que ele é diretor de Políticas Ambientais na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, SEDEST. Ele é bacharel em turismo, especialista em gerenciamento de projetos, também está como diretor do Patrimônio Natural no Instituto Água e Terra. Na Diretoria de Políticas Ambientais, atua com as principais políticas públicas ambientais do Paraná, relacionadas à gestão ambiental, como é o caso da Política Estadual de Resíduos Sólidos, Plano Estadual de Resíduos Sólidos e a Logística Reversa. Bem-vindo ao palco. Na sequência, então, teremos a palestra do William Padilha. Ele é bacharel em Engenharia Civil pela UTFPR, é mestre em Gestão de Recurso Hídrico pela Universidade de Stuttgart, na Alemanha, tem MBA em Gestão e Estratégia de Negócio pela Fundação Getúlio Vargas, trabalhou como engenheiro de projetos na empresa Verle Umwelt e gerencia a empresa Werner do Brasil desde 2014, quando trouxe a empresa alemã especializada em tratamento do chorume e efluentes industriais de alta contaminação para o Brasil. Hoje, o William é responsável também pela gestão de novos negócios e parcerias internacionais no grupo Ambiensis. Responsável também pela gestão de novos negócios. Paralelamente à gestão da empresa, trabalhou em parceria com várias instituições, universidades e empresas no Brasil e exterior para projetos de pesquisa e desenvolvimento, sempre com foco em projetos de gestão integrada de recursos hídricos e tratamento avançado de efluentes. Hoje é conselheiro para a Diretoria de Meio Ambiente Sustentável na Associação Comercial do Paraná, representando também a ACP na Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, CIEA, e cofundador do Instituto LUP, com foco em economia circular e gestão eficiente de recursos. Seja bem-vindo, William. Na sequência, né, chamamos a terceira palestrante do dia de hoje, a engenheira pedagoga, Faculdade Estadual de Filosofia,
Daniela Janaína Pereira Miranda, ela tem graduação em licenciatura plena em Pedagogia pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio, graduada em Geografia, especialista em Metodologia do Ensino Superior pela Unopar, especialista em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela IEP, especialista em Auditoria e Gestão Ambiental pela UTF-PR, mestre em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, cursando doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento na Universidade Federal do Paraná, tem uma experiência profissional como professora no Instituto Superior Tupi, IST Sociesc, nos cursos de graduação em Ciências Contábeis, Gestão da Qualidade, Administração, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia, professora nos cursos de pós-graduação pela Sociesc, cursos de Engenharia da Qualidade, Suprimentos em Engenharia da Computação, Métodos de Gestão, Metodologia da Pesquisa e Gestão Ambiental. Professora de pós-graduação em Administração pela Sociesc Fundação Getúlio Vargas, tutora pela Universidade Federal do Paraná no curso de Educação Integral Integrada. Foi diretora de projeto de pesquisas pela ANIMPA Brasil, nas áreas de planejamento e gestão de projetos. Experiência na área da educação com ênfase em métodos e técnicas de gestão e ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, permacultura, saneamento, bioconstrução, desenvolvimento, modernidade e qualidade de serviços e de vida. Gestão ambiental, sustentabilidade, conhecimento e metodologia de educação ambiental, ensino, aprendizagem em ensino à distância. Formação em auditoria, líder ambiental. Formação em auditoria e perícia ambiental. Atualmente leciona em cursos de pós-graduação na área ambiental na Uninter. Professora convidada na disciplina de Gestão e Auditoria da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Cornélio Procópio. Coordenadora estadual de Educação Ambiental na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná. Coordenadora do Programa Estadual do Ciclo Mobilidade, Ciclo Paraná. Diretora de Relações Institucionais e Ouvidoria da Agência Reguladora do Paraná, AGEPAR. Diretora Administrativa Financeira da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Paraná, AGEPAR. Seja bem-vinda, Daniela. Bem, com tudo isso, né, passamos a palavra para o nosso primeiro palestrante de hoje, tá, o Rafael. Obrigado. Acho que o passador vai... Tá aqui. Ok. Bom, boa noite a todos. Vou ficar de pé. Eu gosto de... Italiano não consegue ficar sentado. E o duro é que quando é o italiano com as duas mãos amarradas, né, com o passador e com o microfone, fica pior ainda, né? Ele gosta de gesticular quando está falando. É um prazer, né? Agradeço ao IEPR, né, na pessoa do Gomes, do Miguez, pelo convite para estar aqui. Ontem, no primeiro dia, já tivemos a participação da Ivonete Chaves, que é a nossa diretora de licenciamento, monitoramento e outorga do Instituto Água e Terra do Paraná. Eu também sou, né, neste momento, diretor do Instituto Água e Terra, do Patrimônio Natural, né, que cuida da parte do ICMS ecológico, conversão de multas, mas na dupla função, partes do dia, nós somos, então, nesse momento, estou como diretor também de políticas ambientais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Então, agradecer ao IEPR pelo convite, agradecer a possibilidade de estar aqui com o William, com a Daniela, para que a gente possa fazer um debate, uma discussão acerca dos resíduos sólidos no estado do Paraná, sempre acrescentando, né, na construção coletiva, na construção de conhecimento, para que a gente possa realmente chegar num estado cada vez mais consolidado em relação às premiações de sustentabilidade. Nós estamos aí há 2 anos seguidos
sendo reconhecidos pela OCDE, sendo reconhecidos pelo ranking político nacional como o estado mais sustentável do país. Outras iniciativas, né, que o governo tem obtido êxito, como o Poliniza Paraná, que faz parte das mudanças climáticas na adaptação, é finalista destaque, né, no nível nacional, e receberá o prêmio dia 29 de novembro em Brasília. O nosso programa de conservação Parques Paraná é semifinalista do Prêmio Brastoa de Sustentabilidade. Então, a gente tem conseguido com que as ações e iniciativas do governo sejam reconhecidas, né, no âmbito federal, no âmbito estadual né, claro que também se comprometendo internacionalmente. Falando do... Deixa eu ver como que só... Ah, desculpe. Deixa eu ver se... Não, ele travou. Agora foi. Não, beleza. Não, agora foi. Não, é que ele não estava... Então, para falar um pouquinho dessa questão da política estadual de resíduos sólidos, eu acho que é importante nós falarmos desse arcabouço legal que constantemente muda, né? A Daniela aqui hoje está como a GEPAR, mas já esteve na secretaria também, e aí a gente sabe que isso é uma constância, né? Uma mudança, projetos que são iniciados num governo e se concluem em outro, e acho que a política passa por isso. Então, nós estamos falando aqui no nosso arcabouço federal hoje vigente, na Lei 12.305, que instituiu lá a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós estamos falando da 10.388, que institui o Sistema de Logística Reversa, né, em 2020. E lembrando que nesse intervalo, quando nós falamos de política de logística reversa, o Estado do Paraná, desde 2011, é pioneiro e protagonista na logística reversa. Né, o primeiro termo de compromisso celebrado no Brasil de logística reversa foi o Estado do Paraná em 2011. Né? Em 2020 também vem a regulamentação quanto à implementação do sistema de logística reversa. Em 2022, a regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como o Plano Nacional e a criação da instituição aí do crédito de reciclagem, né? O Recicla Mais. Quando a gente trabalha no estadual, né, hoje nós temos aí a Lei 12.493 de 99, que começa lá com os princípios, procedimentos e normas para essa questão dos resíduos sólidos. Em 2012, nós iniciamos com a Lei Estadual, a 17.211, sobre a responsabilidade de destinação dos medicamentos em desuso no estado do Paraná, então, né, já trabalhando essa regulamentação da logística reversa, e 2003, do decreto que regulamenta. A resolução SEMA do Conselho Estadual, que estabelece diretrizes e critérios orientadores, e lá em 2012 foi quando iniciou-se o processo da construção do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, onde começou-se a construção desse plano, que na sequência tem sua homologação. Então, em 2021, nós temos a homologação e a sanção do Plano Estadual de Resíduos Sólidos e 3 resoluções conjuntas já oriundas desse processo de construção do plano estadual, que são a 20 de 2021, que dispõe sobre a plataforma Contabilizando Resíduos, a 22 de 2021, que vincula o licenciamento ambiental na logística reversa, e agora a 9 de 2022, que dispõe sobre os incentivos ao aproveitamento energético dos resíduos sólidos por rotas biológicas, térmicas ou mecânicas. Faltou o mecânica ali na frasezinha. Essa resolução, e quando a gente fala dessa questão do arcabouço estadual, federal, é importante que essas 3 resoluções últimas citadas, as resoluções conjuntas, CDS e AT, olhando sempre, né, como a Ivonete deve ter esclarecido ontem, a secretaria, né, e aqui está a presença da nossa coordenadora de gestão ambiental, a Nara, que hoje cuida dessa parte de resíduos sólidos, e o Onar, que é um dos técnicos que cuida dessa parte de logística reversa, tem atuado. Então, essas resoluções elas já são oriundas e frutos, né, de um produto que, como nós falamos, começou a ser trabalhado em 2012. Então, em 2012, houve todo um trabalho iniciado, em 2018, finalizou-se todo o diagnóstico para a elaboração do plano, que na sua sequência, teve a homologação em 2021.
Então, é esse plano estadual de resíduos sólidos, que foi homologado em 2021 e que já tem 3 resoluções fruto, né, como regulamentação desse processo, tem alguns objetivos ali bem claros estabelecidos. Primeiro, mapeamento da situação do Estado quanto ao gerenciamento de resíduos. E aí vem um novo desafio para nós. Lembrando que nós temos um processo construído de 12 a 18, 6 anos, e a homologação foram aí já mais 3 anos. Então, nesses 3 anos, a gente já tem toda uma dinâmica, né, modificada, né, um ciclo modificado que tem que ser atualizado. Então, assim, nós temos a realidade do plano, né, já tem uma defasagem e uma necessidade de atualização. Propor e auxiliar os municípios na gestão integrada dos resíduos. Isso é a pauta. O Gomes, lá no Conselho dos Bens Ambientais Lesados, né, Gomes? A gente discute muito isso e não precisa ser mago, bruxo, para saber que os municípios, mais de 50% dos municípios do estado do Paraná, não têm capacidade técnica e financeira para fazer gerenciamento de resíduos. Eles não conseguem fazê-lo sozinho. Então, ou o Estado, ou a iniciativa privada, todos, né, na verdade, a sociedade civil, privada e o poder público, estadual e federal, vão ter que dar, sim, suporte para que isso possa acontecer. Não existe a possibilidade de que isso aconteça de forma individual. A questão da estruturação e consolidação da logística reversa no Estado, eu acho que é um dos que a gente deu um passo mais forte nesse processo, nesses 3 anos e meio de governo, nesses 4, né, porque já estamos já no final da primeira gestão, mas nesses 4 anos dessa gestão, eu acho que o passo mais forte de todos em relação a resíduos sólidos foi a logística reversa, e eu vou contar na sequência. E a questão de incentivar o estudo e emprego de novas rotas tecnológicas na gestão de resíduos sólidos, que vem com a resolução do lixo 5.0 também citada. Nós temos, claro, 2, então, o primeiro, que fica o desafio do mapeamento, da atualização desse mapa, e o último, que é apoiar cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, que a gente precisa, nós, né, precisamos aí ter uma atuação e um desenvolvimento mais eficaz nesse processo. Então, a partir da lei estadual, então nós temos aí, como eu falei, a questão da resolução conjunta. Um dos instrumentos é a plataforma Contabilizando Resíduos, que fala da obrigatoriedade dos municípios informarem sobre os grandes geradores, né, e da obrigatoriedade do setor privado, das indústrias, apresentarem seus planos de logística reversa. Então, nós temos aí duas obrigações dentro da resolução que fazem parte, né, e o Contabilizando Resíduos tem funcionado nesse processo. No artigo 10, desculpa, no artigo 10, daí na resolução conjunta 22, nós passamos a obrigar, seja na renovação da licença de operação ou seja para novas licenças ambientais, que ele vinculasse, né, a logística reversa no licenciamento. Isso foi objeto de uma bela provocação e, né, aí discussão, né, por que obrigá-lo, e o Estado do Paraná saiu na frente, e às vezes é difícil, né, você tem que beber água limpa e água suja ao mesmo tempo, mas faz parte hoje do compromisso, né, quando a gente fala dos ESGs, né, do ESGs, então isso não tem mais como fugir desse processo, então passa a ser até da questão aí da logística reversa do licenciamento. E, né, nessas resoluções, nós temos lá todas essas vinculações dos setores. Então, nós já temos hoje, que estão lá nos setores vinculados ao licenciamento ambiental, de baterias e pilhas, lâmpadas fluorescentes, de vidros e embalagens plásticas, de embalagens de óleos lubrificantes, pneus e de eletroeletrônicos, né? E nessa questão da logística reversa no Estado, nós também temos aí 3 novos que passam a ser pioneiros nesse processo. O Gomes até brincou, né? Nós tivemos essa semana o Fórum de Logística Reversa de Medicamentos de Uso Veterinário, onde nós aprovamos e apresentamos, discutimos o primeiro plano de logística reversa do Brasil de medicamentos de uso veterinário, e passamos também a obrigar, né, que os setores de saneantes de uso restrito e pérfuro-cortantes do Grupo E também fossem obrigatórios. Então, a gente começa a instituir, né, novos setores além, né, do que está previsto no Plano Nacional de Resíduos Sólidos e no Plano Estadual. Hoje,
Então, aqui nós temos essa cadeia demonstrada da estrutura do plano de logística reversa, como que ele deve ser estabelecido dentro do sistema do Contabilizando Resíduos, desde o lançamento dos dados, da questão do cadastro, quem são as empresas signatárias e operadores logísticos, como que é descrito esse sistema, né? E aí as unidades de recebimento, metas físicas e metas geográficas de recolhimento, que são acompanhadas e monitoradas para avaliação desse plano de logística reversa. Da mesma forma, a questão do plano individual ou coletivo, né, como que ele é lançado, né, e como que ele é analisado, o fluxo de análise desse plano de logística reversa com o licenciamento ambiental. Então, desde o início desse ano, tem sido obrigatório, a gente tem uma série de análises sendo realizadas. E só para vocês terem uma ideia, nesse momento, nós temos hoje 53 planos de logística alimentados dentro do sistema. 34 coletivos, 19 individuais, que somam 4.600 CNPJs no estado. Então, você analisar um plano de logística reversa, né, que engloba um setor, né, uma cadeia desse tamanho, você não pode simplesmente, né, dar uma passadinha de olho no plano lá e está tudo resolvido, amanhã está assinado. Então, nós temos e temos nossos pares no próprio Ministério Público que participa diretamente e quer participar cada vez mais. Então, nós temos essa questão da responsabilidade dentro do módulo de logística reversa de analisar. E cada vez não é mais, assim, claro que o setor com maior representatividade é o de embalagens em geral. E agora nós entramos já nessa outra fase de começar também a receber e analisar os relatórios comprobatórios do Plano de Logística Reversa de 2023. E vejam, aqui nós temos um grande desafio. Esse processo todo ele é instituído dentro de uma área que é a Diretoria de Políticas Ambientais, com uma coordenação de gestão ambiental, que é onde você define política, programa, estratégias. Mas nós estamos, ao mesmo tempo, realizando, né, uma ação de execução que pertence ao Instituto Água e Terra, que vai ter que descer para o Instituto, que vai ter que ser o fiscalizador, porque o licenciamento ambiental não está na Secretaria, ele está no Instituto Água e Terra. Então, vai ter que fazer essa migração e essa conciliação aí nas próximas fases. Então, o quanto, né, empreender nesse setor é tão desafiador e tão complexo nesse processo. Hoje são, como nós falamos, 53 planos de logística reversa apresentados, 26, né, embalagens em geral, um plano de embalagens de aço, um de agrotóxicos, um de embalagens plásticas, 3 planos de óleos lubrificantes, 6 planos de eletroeletrônicos e seus componentes, um plano de chumbo ácido, um plano de filtros de óleos lubrificantes, 2 planos de lâmpadas, um de produtos saneantes, 3 de pilhas e baterias, 2 de pneus inservíveis, 4 de medicamentos de uso humano e pérfuro-cortantes e um de medicamento de uso veterinário. 29 aprovados, né, 11 em adequação e 13 indeferidos nesse processo. Lembrando que isso aqui, o plano de logística reversa, ele não desconsidera os termos de compromissos setoriais. Nós temos até a lei do selo, né, de logística reversa do Estado do Paraná, em que nós estamos estabelecendo critérios, né, para cumprir tanto com o termo de compromisso quanto com o plano de logística reversa que podem ser apresentados nesse processo. Dentro da questão do módulo de resíduos urbanos, além disso, né, do contabilizando, nós temos também a informação dos municípios. Então, para que nós possamos pensar estrategicamente o planejamento de gerenciamento de resíduos sólidos dos municípios, seja por consórcio ou individual, nós precisamos dessa informação. E até esse momento, nós temos aí 246 municípios, né, que realizaram essa autodeclaração em 399. Então, a gente tem ainda um gargalo a ser vencido, né, que é fazer com que todos, daí, assim, olha a dificuldade, né, até para preencher, né, nós temos municípios que têm dificuldade em acessar a plataforma, daí fazer o preenchimento correto dos seus gerenciamentos de resíduos sólidos, para que a gente possa fazer esse planejamento no âmbito estadual e atualizar o mapa no âmbito estadual. Então, nós temos esse desafio. E aí, chegar num dos frutos, lá num dos objetivos que está estabelecido também dentro do plano, que é os consórcios regionais. Então, os consórcios regionais passam a ser um dos grandes instrumentos para que a gente tenha esse gerenciamento correto. A dificuldade é o entendimento, não só
da atuação mais político, né, que tem entre os municípios, e nós conseguimos, né, entre 2021 e 2022, avançar em quatro consórcios que abrangem hoje 38 municípios, né, assim, a gente tem essa previsão de ampliar até 2023, né, ampliar o número de consórcios, né, temos um mapa aqui, não sei se nessa apresentação ou não, mas nós temos na sequência um mapa que apresenta os consórcios no estado como um todo, que já estão constituídos para a saúde, né, principalmente para serviços médicos, e que podem avançar nessa questão aí dos resíduos sólidos que a gente precisa aprimorar e qualificar. Então, um desses consórcios é o CID-Centro, que nós temos atuado aí com uma planta de inovação do lixo 5.0, que é de Roncador. Hoje tem 349 mil habitantes nesse consórcio, 19 municípios. O do Comafem, né, na região noroeste do estado. Esse consórcio foi um dos que foi objeto da Operação Percola pelo Ministério Público. Então, tem 92 mil habitantes em 12 municípios. O SICA, que também em alguns municípios pegou a Operação Percola, 177 mil habitantes, principal município Paranavaí. E os demais consórcios que nós temos ainda no estado presentes. Então, aqueles 4 lá na porção norte, que nós falamos ali de Luanda, Paranavaí, Santo Inácio, Prado Ferreira, e também pegando Londrina e o Norte Pioneiro, foram as regiões que foram objetos da Operação Percola 1 e 2 em 19 e 21, né, que resultaram em 115 municípios vistoriados e 100 autuados. Então, assim, imagine, né, o tamanho que é. E aí vem as obrigações, e aqui são os outros consórcios existentes no estado do Paraná como um todo. Enfim, eu não entrei aqui na questão eu não tinha visto a apresentação final, pensei que estava de Roncador aqui também, mas eu só queria voltar, né, até pelo nosso tempo, Gomes, eu sei que o tempo era curto para a gente poder falar, então a gente consegue, só para reforçar aqui nos nossos objetivos, então falamos do mapa, falamos da gestão integrada, né, dos resíduos nos municípios com os consórcios. Nós recebemos a semana, até foi muito bom, esses mapas aí é fruto de uma negociação, já que a Nara já avançou com o Ministério da Economia e com a Caixa Econômica Federal, que vai lançar um edital, né, de recursos aí para os consórcios intermunicipais ainda esse ano. A questão da logística reversa, como eu falei, está muito bem avançada, e das novas rotas tecnológicas. Então, não está aqui nos slides, mas nós temos hoje um processo, né, em vigência de autorização, que é o de Roncador, é uma usina de termomagnetização, que atua aí com uma planta de até 20 toneladas dia. Então, pegando pequenos municípios, é uma planta de até 4 milhões de reais, 4, 5 milhões de reais de investimento, que você consegue fazer o processamento de resíduos sólidos em pequenos municípios que não têm a capacidade de ter o aterro, e para que a gente possa eliminar o aterro. Temos já mais 4 pedidos já de projetos, né, que querem entrar no estado do Paraná, e essa linha da inovação é justamente para que a gente possa buscar novas rotas, possa buscar alternativas. Que o grande desafio no Brasil é justamente ter a permissão e autorização para testar. Quando você fala em testar essas rotas, testar essas tecnologias, ninguém quer autorizar. E o estado do Paraná dá um passo à frente nessa autorização, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que temos que ser o mais criterioso possível, o mais criterioso necessário, não é nem possível, nós temos que ser os mais criteriosos nesse processo, justamente porque muitos industriais têm levado como o Paraná como referência para obter licenciamento ambiental em outros estados. Então, nós sabemos o desafio, e aí essa própria usina que está em testagem em Roncador, ele coloca, estou me testando aqui, porque se eu conseguir autorizar a licença ambiental no Paraná, eu vou conseguir em qualquer outro lugar do país. Então ele sabe do desafio, ele sabe da dificuldade que é, mas ele sabe que se ele fizer isso aqui, o processo dele nos outros estados está muito mais, está liberado. Então a gente tem. E, claro, fica, né, aquele ponto final das cooperativas e associações de catadores, que é nosso desafio agora, nesse segundo capítulo de gestão do governo Ratinho Júnior, né, em que a gente permaneça também, né, tem todo esse desafio, né, quem fica, quem sai nesse momento. Nós entendemos que a equipe continua, pelo menos a grande parte, não sabemos quem continua, mas o nosso desafio é cumprir, então, com esse objetivo agora do plano estadual,
que é fortalecer, trabalhar com as cooperativas, trabalhar com as instituições que apoiam essa questão da reciclagem e também com a compostagem que vem nesse processo. Então, acho que da nossa parte é isso. Eu queria agradecer aqui a oportunidade de nós podermos dialogar, deixar o contato, ficar à disposição de vocês. Não sei se não ultrapassei, acho que minha meia hora aqui de fala, consegui ser sucinto, né? A gente gosta de falar, e aí ficamos à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Ao tempo em que agradecemos, né, uma palestra, abrangente, estimuladora, desafiadora, certo? Do Rafael, eu já chamo aí a tomar posição e apresentar a sua palestra, o William, tá? William, o palco todo é seu. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes online também, ao Instituto de Engenharia do Paraná, que ofereceu essa oportunidade para que eu pudesse falar um pouquinho sobre a questão de resíduos e da economia circular. Então, eu acho que quando eu estava estudando resíduos na Alemanha e um professor meu me falou uma coisa fantástica, que foi a ideia de que não existe lixo. Resíduo é simplesmente um recurso que está fora do seu local de utilidade para a produção. Então, tudo que é resíduo, ele pode ser, de alguma forma, utilizado ou reutilizado, e é muito importante pensar dessa forma, porque aí eu tenho que buscar maneiras de utilizar esse recurso ou separar esse recurso e colocar ele novamente a um local onde ele possa ser parte novamente da cadeia produtiva. E eu gosto de usar esse slide aqui, que é um slide sobre a ISO 59004, se eu não me engano, que são 6 ISOs que estão saindo para a questão de economia circular. Então, vamos falar um pouquinho o que é a economia circular. É um novo sistema econômico. E ele busca, nesse novo sistema econômico, manter um fluxo circular de recursos. Então, eu vou pegar o mesmo recurso que eu já retirei e, de alguma maneira, eu vou colocar ele novamente na cadeia produtiva. E por que eu estou fazendo isso? Porque hoje nós temos 2 emergências. A primeira delas é uma emergência ambiental. Nós temos mudanças climáticas, nós temos recursos sendo retirados em uma quantidade excessiva. Nós temos não só a perda desses recursos, mas também a biodiversidade, da onde esses recursos estão saindo, e há uma depleção gigantesca desses recursos hoje no planeta. Então, nós já estamos utilizando muito mais do que o nosso planeta consegue regenerar e repor naturalmente. Quando a gente fala nessa emergência... Quando eu falo de uma emergência ambiental, essa emergência também desencadeia uma emergência social. Nós estamos vendo o quanto a mudança climática também afeta as populações. E aí nós temos mais um problema, onde as populações mais pobres estão ficando cada vez mais pobres, e é essa população hoje que é atingida pela essa emergência ambiental. E aqui eu tenho um gráfico que explicita o que a gente está falando. Opa, tudo bem. Nós extraímos, de todo o recurso que nós extraímos atualmente para a nossa economia, somente 10% é reciclado, ou ele volta ao sistema. Nós temos 90% dos nossos recursos sendo dispostos inadequadamente. Então, eu estou trabalhando eu retiro 100%, muito mais do que eu preciso, e eu não consigo colocar esse recurso novamente
no sistema. Quer dizer, eu não consigo trabalhar ele novamente, eu não consigo colocar numa economia novamente. E isso cria também cada vez mais diferenças sociais. Então, a questão ambiental acaba tendo um impacto social muito grande, e a cada vez que eu tiro, e eu continuo tirando, e cada vez mais tirando, eu acabo causando um problema no planeta. E aqui eu queria mostrar o que está sendo feito, na verdade. Nós temos, hoje, 6 ISOs que estão sendo desenvolvidas. Elas vão sair, a publicação delas é planejada para 2023. E essas ISOs têm como ideia, como foco, estandarizar e ajudar no desenvolvimento da economia circular no planeta. E é muito importante a gente entender o que é a definição da economia circular. É um novo sistema, uma nova maneira, é uma nova visão de manter o fluxo circular de recursos, gerando cada vez mais valor, ou adicionando valor a eles. Por que é importante eu trabalhar esse recurso novamente? Porque ele é limitado. E está cada vez mais difícil e mais caro obter esse recurso. Então, hoje nós estamos vendo, através de políticas, por exemplo, como a de logística reversa, aonde eu estou impondo à sociedade que parte desse recurso que ela está consumindo volte para a cadeia produtiva. E eu estou impondo isso de várias maneiras, não só à sociedade como um todo, mas também aos fabricantes, que normalmente são são essas pessoas, os fabricantes desses produtos, que retiram tudo isso do planeta. E eles estão... Eu tenho que... Desculpe, um pouquinho de nervosismo de trabalhar dessa maneira. Não é só uma questão ambiental, não é só uma questão social, é também uma questão econômica. Quando eu coloco novamente esses produtos, quando eu penso e recoloco eles na economia, eu consigo gerar uma eficiência maior no uso desses recursos. Quer dizer, o mesmo recurso retirado pode ser utilizado 2, 3, 4, 5 vezes. E a maneira de você fazer isso é você criar um network, uma quantidade... Network... uma linha de pessoas, um ecossistema de produção que valorize isso. Isso está ligado à logística reversa, isso está ligado à gestão de ciclo de vida dos produtos, isso está ligado a pensar de maneira diferente na hora de produzir esse produto e também mudar a maneira com que nós consumimos e dispomos do nosso resíduo. Quando a gente está falando em dispor de maneira diferente, é trabalhar com o resíduo que eu tenho atualmente, de maneira a colocá-lo novamente dentro da cadeia produtiva. Para isso, eu vou ter que, primeiro, separar esse resíduo, porque se ele estiver todo junto, ele não consegue ser reciclado, ele não consegue voltar apropriadamente ao ciclo produtivo que é necessário. Então, dessa maneira, eu consigo, trabalhando a gestão de resíduos, eu consigo melhorar a economia circular. Quer dizer, eu consigo gerar uma economia circular. Quanto melhor eu trabalhar os meus resíduos, quanto melhor eu trabalhar a maneira com que o resíduo é gerado, como ele é gerido, melhor, mais fácil vai ser de eu recolocar esse resíduo dentro da economia. Uma das coisas que também é muito importante é repensar as relações que nós temos entre consumidor, entre produção, entre disposição de resíduos, porque quanto mais colaborativa for essa relação, melhor eu vou conseguir gerir esse resíduo. Quando o produto é pensado para não gerar lixo, quando ele é pensado para ser reutilizado, o consumidor vai utilizá-lo de maneira diferente.
E quando o consumidor acaba o uso desse resíduo, esse resíduo deve ser repensado também em como ele vai ser disposto, aonde ele vai ser disposto e como ele pode ser disposto de maneira a agregar valor a esse resíduo e voltar à cadeia produtiva. A questão de uma visão de longo termo também é muito importante. Eu não posso pensar simplesmente no agora. Eu preciso pensar no que as novas gerações que não vão ter disponíveis os recursos que nós temos hoje, quer dizer, os nossos filhos, os nossos netos, não terão disponíveis os recursos que nós estamos utilizando hoje. Um exemplo muito interessante disso é como o resíduo hoje tem valor agregado muito maior. Nos Estados Unidos, por exemplo, há aterros que estão sendo revirados novamente para buscar os materiais que estão lá, para recolocá-los dentro da economia, porque retirar novos materiais é mais caro do que reciclá-los. Quer dizer, eu criei uma maneira, né, assim como com a logística reversa, nós criamos uma maneira de que esses recursos voltem para a produção novamente. Opa. E também temos que mudar a maneira com que nós consumimos. Então, hoje nós estamos falando já em reutilizar, utilizar produtos que possam ser reutilizados, quer dizer, o descartável já não é mais uma opção. E essa maneira de pensar que começa a mudar é muito importante para que a gente consiga atingir realmente um novo sistema econômico que possa manter o fluxo circular de recursos. E, para isso, eu vou regenerar, eu vou adicionar valor e eu vou contribuir para um mundo melhor, um mundo mais sustentável. Desculpe, eu estou um pouquinho nervoso, mas obrigado a todos pelo tempo e pela disposição de estarem aqui. Muito obrigado. Ao tempo em que agradecemos, né, ao William pela palestra que nos deu uma grande aula sobre a economia circular, tá? E o grande objetivo de tudo isso aí é chegarmos, né, como nós vimos, né, na aula de hoje, temos o produto, temos o insumo, nós temos que chegar, se possível, a resíduo zero no aproveitamento desses produtos, desses elementos naturais que utilizamos na produção de bens, de produtos, etc. Certo? Então, isso é importantíssimo. É o tempo, então, que eu agradeço a presença, a palestra, né, do William. Eu convido, né, não é a última, não é a menos importante, é a última do nosso evento, né, a Daniela aqui, né, que sempre é bem-vinda nesta casa, tá? E ela vai nos brindar, tenho certeza que uma bela palestra sobre esse aspecto de resíduos sólidos aí. Tá? Boa noite a todos. Quero primeiramente estar agradecendo aqui a oportunidade de estar no Instituto de Engenharia, né, aqui do Estado do Paraná. Quero agradecer ao nosso presidente Nelson, quero agradecer também, primeiramente, aos meus colaboradores que eu tenho lá na agência reguladora, né, o Rafael que está aqui presente, o Adriano, a Ju e demais, porque, na verdade, nesse sentido mesmo que, primeiramente, eu acredito que é essa situação de uma equipe e que a gente acaba realmente contabilizando de forma positiva os propósitos, os objetivos que a gente está aqui. Quero agradecer ao André Gueto e também o William, né, a oportunidade de estar... Acho que mais fácil aqui, aí eu ando. Vou mostrar que agora a gente também, os italianos e os alemães aqui, os italianos falam mesmo. Então, vamos lá. André Gueto, a gente já teve a oportunidade, como já foi dito, na antiga Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que hoje é a SEDEST, que trabalha junto com o turismo. Agradeço aí, William, de estar te conhecendo, e o nervosismo faz parte. Eu também estou aqui, tá? Alguma coisinha vai enroscar.
Mas hoje a gente tem a oportunidade de trazer essa demanda e também eu vou trazer, vou pensar alguns apontamentos já pelos nossos colegas apresentados, que a importância hoje do contexto de resíduos sólidos. Na minha concepção, enquanto pesquisadora, enquanto já professora, enquanto cidadã, eu acredito que esse termo por si só ele é muito complexo. Resíduos sólidos urbanos, resíduos sólidos recicláveis, secos, orgânicos, úmidos, enfim. Mas hoje, como eu estou tendo essa oportunidade de estar em uma agência reguladora, né, que vem trabalhar novos marcos, principalmente hoje com essa situação do novo marco, né, legal do saneamento básico, a questão também do novo marco sobre o gás, né, são questões energéticas fundamentais para que a gente tenha, para que ocorra o desenvolvimento, o contexto da preocupação ambiental, da questão socioeconômica, entre outras. Mas, enfim, eu vou iniciar a nossa fala falando um pouquinho da agência reguladora que nós estamos aqui no estado do Paraná, a AGEPAR. Então, na verdade, ela teve início, ela foi criada pela Lei Complementar número 94, em julho de 2012. Eu tive a oportunidade de entrar na agência, nesse atual governo, com uma diretoria hoje que foi extinta, que houve essa mudança em 2020, que a AGEPAR teve a estrutura reformulada pela Lei Complementar 222, de maio de 2020. Ou seja, em linhas gerais, a diretoria que eu ocupava antes, que era institucional e de ouvidoria, hoje eu estou na diretoria administrativa financeira. Mas também, nesse período, tive a oportunidade de fazer parte de uma cadeira da diretoria da Associação Brasileira de Agências Reguladoras no Brasil, a ABAR. Mas a gente vai, aos poucos, falando. Então, dentro desse contexto da agência reguladora, até já vou me adiantar, que eu achei tão interessante a questão e já acho uma oportunidade, Nelson, de hoje estar aqui com o André Gueto, com essa tamanha responsabilidade sobre políticas públicas, sobre gestão pública. E como eu já falei, resíduos sólidos, na minha concepção, é muito complexo. Será que a gente parte pelo princípio ambiental, parte pelo princípio da segurança, parte pelo princípio do transporte, trata pelo princípio de aterro, educação? Qual é o princípio que a gente vai começar a observar a questão hoje dos resíduos? E eu acredito que para nós, no meu entendimento, é uma grande oportunidade, nós, enquanto estamos no governo, que ocorra essa integração. A palavra da política nacional de resíduos sólidos, uma palavra que sempre me chamou muita atenção, foi a questão de gestão de responsabilidades compartilhadas. Isso, para mim, é algo que me marca muito, porque é isso que nós temos tendo essa oportunidade hoje de, daqui para frente, estarmos dialogando muito mais, estarmos criando e realmente tendo um processo de melhoria contínua, não só hoje enquanto Estado, mas a gente promover a questão hoje da importância dos resíduos, seja ele qual a classificação, para todos os paranaenses, vamos assim dizer, e nos tornarmos modelo, porque, como você já falou, André Gueto, o estado do Paraná, somos bicho, eu sou bicho do Paraná, a gente sabe que a oportunidade que eu tive na antiga SEMA, hoje CEDEST, em relação à educação ambiental, nós somos o estado pioneiro na criação da política pública de educação ambiental formal e não formal. Vocês também comentaram sobre a importância de se falar, como o William comentou, que futuro deixaremos? Mas eu também questiono, William, porque eu já estou há mais de 30 anos na área de resíduos e saneamento. Eu me questiono, será que a gente vai ter tempo para pensar o futuro? Futuro eu penso agora. Porque se a gente não começar a colocar essas políticas públicas, esses decretos, numa linguagem que a gente possa atingir e colocar as práticas de um processo educativo sobre reciclagem, sobre uma gestão de pertencimento do cidadão à sua localidade. Por que eu tenho que reciclar? Hoje, devido a esse pouco tempo, Nelson, que eu estou aí nessa jornada, eu começo já a fazer inter-relações e me preocupa porque o trânsito hoje, né? Eu sou do interior do Paraná e o mesmo problema, independente do habitante que existe no município, é o mesmo. A gente percebe que o transporte hoje comum, a gente tem dificuldade de locomoção até por um carrinheiro
que hoje, na época que eu estava na SEMA, houve o processo da questão da proteção animal, que foi a retirada das carroças e dos cavalos. Mas hoje, o ser humano, um cidadão digno, está trabalhando, e é nesse sentido que a gente sabe que o governo atual está trabalhando para esse desenvolvimento socioeconômico, oportunidades de inovação no processo. Mas vamos lá, vamos passar para o próximo slide. Então, em linhas gerais, o que vem ser uma agência reguladora? Existem as agências reguladoras estaduais, as federais e também as intermunicipais, dependendo da sua composição, dos seus objetos. Hoje, a AGEPAR é uma agência multissetorial, porque hoje nós temos o saneamento, o gás, o transporte público coletivo. Estamos iniciando com processos aí sobre a questão de pátios de Detran. Talvez, quando veio a criação da nova lei de sistema prisional, então imagine o que é trabalhar com uma agência reguladora, que venha a ser essa importância da regulação, de criar instrumentos normativos para que a gente possa fiscalizar, acompanhar todo o processo de contratos de concessões entre aquele próprio triângulo que nos diz ali, que é a questão do poder concedente, que é a questão do usuário, né? Somos nós, cidadãos, que pagamos nossos impostos, estamos ali credibilizando todo um contexto sobre o processo de serviços delegados a uma agência reguladora. E a gente percebe ali, né? O que vem dizer sobre essa importância, sobre regulação, sobre a questão do poder concedente, sobre a entidade regulada. Hoje, quem são nossas entidades reguladas? Hoje nós temos, como nós estamos falando de resíduos sólidos, nós temos uma das companhias de saneamento que, a nível de Brasil, enquanto eu dentro de uma agência reguladora e pertencente à ABAR, a gente sabe o quanto o Estado do Paraná ele é elogiado por todas as prestações de serviço pela nossa companhia, que é a Sanepar. E isso hoje nos mostra a importância de a gente ter esse entendimento com a oportunidade desse novo marco legal do saneamento. Muitas vezes falam assim para nós, mas novo marco? E agora? Mais um novo? Eu tenho o princípio de pensar que o novo é sempre uma nova oportunidade para que a gente possa rever até algumas situações que os nossos colegas aqui acabaram mencionando. É a questão de políticas, é a questão de mapeamentos, de consórcios, como que isso a gente pode ter oportunidade por um novo marco de saneamento, né? Retratar isso. O novo marco ele vem falar para nós não só da questão de água e esgoto, mas vem trazer limpeza pública, vem falar da problemática de aterros, vem falar da problemática de resíduos sólidos, porque hoje, em linhas gerais, até nesse período que nós estamos ali na agência, a gente vem percebendo muito, até houve a situação aqui, o André Gueto está aqui para nos falar também, a questão da crise hídrica. Crise hídrica, nossa, eu tenho que pagar tarifa, eu não tenho água. Então, é um entendimento socioeducacional que uma agência reguladora tem por obrigação de chegar nessa situação do usuário desse serviço delegado e dizer, existe um contrato, muitas vezes nós já escutamos, mas a água eu posso tirar do poço, eu posso tirar, tudo bem, mas um serviço delegado de processo de água potável, ela custa na logística, ela custa na inovação, que o William falou, de processos, ela custa normativas, ela custa toda uma rede, uma cadeia, atrás dessa torneira que nós abrimos água ou atrás do tratamento de esgoto que nós temos, que uma agência reguladora, por meio dos seus contratos, ela vai começar a fiscalizar, ela vai observar índices tarifários, períodos tarifários, para que a gente possa sempre acreditar no investimento dessa concessão realizada. Então, vamos passar aqui para... Opa! Então, a gente passa aqui, só para ter um entendimento em específico, que é o nosso fórum aqui de resíduos, o que vem esse panorama regulatório de resíduos no estado do Paraná.
Então, hoje a gente tem, dentro dos 399, nós temos 7 contratos de resíduos, especificamente. Porém, eu não vou conseguir afirmar especificamente, mas os 399, acho que em relação ao tratamento de água e esgoto, são 356, 54, algo assim, mas depois eu posso estar confirmando e repassando. Mas hoje a gente traz ali que já são contratos vencidos dos municípios de Cianorte, São Tomé, Terra Boa, Guaporema e Indianópolis, que recentemente esses contratos terminaram. E atualmente ainda vigentes, nós temos Apucarana e, por incrível que pareça, o meu município, que é Cornélio Procópio. E quando eu pensei em estudar a questão de saneamento, foi porque eu não conseguia entender esse processo especificamente dos resíduos. Observando catadores, observando muitas vezes as engrenagens necessárias que estavam ali perante um antigo aterro sanitário e que o aterro sanitário está longe, nós não estamos vendo, mas quando a gente parte do entendimento dessa logística, né, dessa engrenagem contínua e sempre conjunta, eu comecei a me preocupar nesse sentido. Então, a gente sabe que hoje, recentemente, o município de Cascavel está em fase de licitação para a prestação dos serviços, né, dos resíduos, e que firmou um convênio com a AGEPAR para realizar a regulação e a fiscalização desses serviços, conforme está disposto na lei, no parágrafo 5º e no artigo 8º da Lei 11.445 de 2007. Ou seja, estamos falando de um novo marco, mas também estamos apontando leis, decretos e outros princípios já existentes. E isso inclui dentro da própria lei do novo marco, que é a 14.026 de 2020. Então, foi formado um grupo de trabalho na AGEPAR, que para análise desses documentos do edital e anexo de licitação, que será na modalidade de PPP, ou seja, o município ele vai estar junto do processo dessa escolha de uma empresa para poder fazer o gerenciamento e a agência estará fiscalizando toda a parte contratual, mas também do serviço prestado. Então, cada contrato desse serviço, né, que ocorre, ele tem objetos específicos, porque é algo que hoje a nova lei do marco do saneamento até nos faz refletir. Muitas vezes aí nós temos direcionamentos, como eu posso dizer, que não vai observar as localidades, tamanho do município, a logística necessária, a distância do aterro. Então, o novo marco ele vem pedir essas novas práticas para que eu observe e valorize esse contexto. Então, em geral, esses contratos com a Sanepar, né, ele tem por objeto o recebimento, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos urbanos. E o futuro, né, o contrato dessa concessão que vem acontecendo entre Cascavel e a AGEPAR, ela ainda não foi firmado, pois depende de finalização de licitação, mas ela também vai seguir no mesmo aporte que os demais outros sobre o contexto da Sanepar já realizam. Então, a gente trazendo um pouquinho agora sobre as diretrizes pontuais sobre essa lei do saneamento, a 14.026. A gente até aqui, como eu fui convidada para fazer essa fala, eu pensei comigo, né, vai ser muito interessante, porque para mim eu acredito que é mais um bate-papo, mais um momento de reflexão e de contribuição para cada área que os colegas aqui hoje estão e também quem está nos assistindo. Então, em regras gerais, a Lei 14.026, ela fala desse novo marco e, na verdade, ela vem atualizar as demandas da lei passada, né? Ela vem registrar que o setor de saneamento ele vai atingir um novo patamar e que a Agência Nacional de Águas, a ANA, que com certeza os colegas todos aqui conhecem, ela também passou pelo novo marco legal a não só cuidar de crise hídrica, segurança hídrica, meio ambiente e outros,
mas hoje ela é uma agência nacional que regula todo o contexto do saneamento. Então, muitos colegas nossos já de anos ali, hoje eles também estão, é uma construção de todo esse novo marco para que a gente possa, a nível de Brasil, ter o melhor significado e a melhor prática regulatória possível. Então, dentro desse novo marco, desse aporte, desses aspectos, a gente vai estar citando aí a questão do decreto 10.588 de 2020, que também vem falar de uma preocupação que muitas vezes aqui, como o André Gueto falou, políticas, mapeamentos, consórcios, mas quanto custa a tarifa do resíduo? Onde que ela vem contabilizada? Como é formada? Qual é o índice tarifário que a gente vai colocar? Será que todos os municípios têm a mesma tonelada de resíduos? O mesmo tipo de resíduo? Então, é uma situação que eu acredito que é um processo conjunto entre nós, o Estado do Paraná, entre as demais, não só a SEDEST, mas o IAT, a questão hoje do social, do econômico, para que a gente possa ter, como sempre estamos à frente de todo o processo, focando a questão da sustentabilidade. Um dos pontos primordiais também que vem trazer nesse novo marco é a regionalização. E eu acredito que a SEDEST e o IAT já estão em conjunto também com esse conselho, que já foi estipulado por meio de consulta pública, eu vou estar falando um pouquinho mais para frente, sobre essa regionalização. Por que que hoje a gente vai falar de regionalização? E eu acredito que é tão interessante, como já está muito bem formulado, os nossos consórcios no nosso estado do Paraná, dentro desse contexto da regionalização, que foram 3 micro-regiões, que depois a gente vai estar citando, ela também possa se fortalecer muito mais. Ter um entendimento, porque a partir do momento que a gente tem um mapeamento, a gente consegue pontuar algumas falhas, algumas necessidades e algumas melhorias que podemos reaplicar dentro daquele contexto, daquela localidade, daquela região. Aí a gente passa lá no decreto 10.710, que ele vem falar dessa metodologia para a composição da capacidade econômica financeira. Por quê? Hoje, por exemplo, nós temos a SAMAIS, nós temos algumas outras empresas que prestam serviço, nós temos a Companhia do Estado do Paraná, com alguns, são 7 municípios que hoje a GEPAR ela regula, mas como que a gente vai poder saber futuramente sobre esse novo marco? Qual é a empresa que dentro das diretrizes ela tem capacidade econômica financeira para futuros projetos? Que projetos são esses? Que planejamento é esse? Que organização, que mapeamento, que regionalização a gente pode saber? Quem é que vai poder estar investindo no nosso estado para que a gente tenha a melhor prestação de serviço sobre o saneamento, principalmente sobre aí a questão dos resíduos sólidos. Um outro ponto também, como a gente já acabou citando, que o marco traz como uma referência muito forte, é a questão de inclusão de metas. Uma deles, eu acredito que a Ivonete ontem até mencionou, é a questão desses prazos, que a gente já teve prazo 1, prazo 2, prazo 3, sobre a questão de fim de lixões. E hoje ainda nós temos nesse novo marco uma nova oportunidade para que até 2033 a gente possa, em conjunto, por meio de uma gestão de responsabilidades compartilhadas, colocar em prática todo esse processo da melhoria contínua do que é um aterro sanitário, né? Do que é um lixão. Quais são as diferenças que hoje aqui a gente está falando para pessoas que realmente, né, independente se estão online ou, enfim, aqui presencial conosco, já existe um entendimento. Mas eu também trago as minhas indagações, porque muitas vezes, quando a gente está a campo, a gente questiona, né? O que é um retroalimentar a questão energética, o que esse resíduo representa, o que é a reciclagem, o que é a educação ambiental para a coleta seletiva. Eu me questiono, qual a importância hoje da coleta seletiva? Onde ela começa?
Qual é o trabalho da educação ambiental formal e não formal? Minha primeira formação foi pedagoga. E eu sempre me questionava, até no interior do Paraná, nós fizemos um levantamento com uma colega chamada Marlise, e questionávamos, né? A educação ambiental na rede pública, quem que discuta? Não, professora, é só a professora de ciências. Gente, essa internalização, essa metodologia de prática e pertencimento, o português pode falar de notícias hoje, está faltando água, a matemática pode falar de frações pluviométricas, está chovendo ou não está chovendo. O inglês, então, assim, a questão interdisciplinar, ela faz parte de uma realidade da construção dessa criança, desse estudante, que daqui a um tempo ele está aqui como nós, falando o futuro. Eu espero, enquanto cidadã, que o futuro comece já. Que a gente comece a entender e valorizar a valoração dos recursos, que isso tem um custo muito alto. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o curso de contabilidade, e ainda me deram uma disciplina de contabilidade ambiental, eu achei interessante porque foram questionamentos que a gente fazia aos alunos, principalmente região de Santa Catarina, que tem muita indústria. Eles questionam, né, aconteceu um acidente, nós sabíamos contabilizar a metodologia, o custo daquela infração, né, junto com acadêmicos de direito, mas era uma situação de valoração e externalidade. Quanto custa um rio? Quem consegue mensurar? Não dá, a natureza não é inerte. Então, a gente tem que pensar sempre num processo de prevenção dessas externalidades. Então, para poder fechar o novo marco, o do foco dele principal também é atingir essa universalização da água e do esgoto e também sobre a questão de todo esse arcabouço hoje que vem trazer sobre esse novo marco, que compete até a limpeza pública urbana, os resíduos, drenagem, enfim. Então, alguns aspectos relevantes que a gente fala aí especificamente é impor que os contratos eles previnam metas de desempenho e de universalização dos serviços. Adotar como princípio a regionalização dos serviços de saneamento. Incentivar a concorrência e a privatização das empresas estatais de saneamento. Fortalecer os instrumentos regulatórios, como a contabilidade, a agenda regulatória, consultas públicas. Isso é fundamental para que a gente esteja em conjunto, fazendo entender esse pertencimento de quanto custa os resíduos, quanto custa a água, o esgoto, enfim. Entre outros, como normas e manuais. Atrair investimentos privados e permitir o aumento gradual de desestatização do setor. Então, algumas referências, alguns aspectos relevantes sobre o processo. Entre outras, está em exigir que titulares de serviços a necessidade de celebração de contrato de concessão mediante licitação para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular, conforme consta aí no artigo dessa nova da Lei 11.445. Aí também, como já foi mencionado, a Agência Nacional de Águas, a ANA, ela que vai passar a regular toda essa questão do saneamento básico e compete a ela ainda estabelecer normas de referência sobre diversas questões, como padrões de qualidade e eficiência na prestação desse serviço, na manutenção e na operação dos sistemas de saneamento básico, a regulação tarifária, né, de todos os serviços, metas de universalização dos serviços, entre outras. Então, a gente passa aí para falar sobre esse cenário para a construção da proposta da regionalização em micro-regiões do Paraná. A gente está trazendo, assim, alguns apontamentos, né? Na verdade, ocorreu em 2001 a primeira consulta pública, que foi na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado do Paraná. Ela veio definir a estruturação da prestação desse contexto sobre regionalização dos serviços de água e esgoto, dentro do decreto 7.267, e também ela trouxe por essa consulta 2 etapas, uma com 3 audiências públicas e a outra com um tempo de contribuição
para 30 dias. E essa proposta ela foi construída no sentido de que, mediante estudos de economia métrica e espacial, elas fossem alcançados o que mais se aproxima do conceito econômico de âmbito territorial, ótimo para a prestação de serviços públicos de saneamento básico. A instituição de estruturas viáveis e coerentes com outros processos de organização do território. Derivando em si a questão da regionalização, que vem assegurar os melhores resultados em termos de saúde pública e da gestão dos recursos ambientais, e ainda também que assegure o atendimento de municípios menos favorecidos. E nós sabemos que o nosso estado ele é abrangente, e nós temos dentro de todo o contexto geográfico municípios muito pequenos, como nós temos municípios já muito bem estruturados, mas que a necessidade, como já foi dito aqui pelo André Gueto, a questão dos consórcios. Então, a regionalização, como já foi dito, ela é também dos pontos que vem a caracterizar a importância dessa prática, desse novo marco, dessa nova oportunidade sobre o saneamento. Então, o Estado do Paraná, ela veio atender o respeito à autonomia municipal dos municípios, né, que possuem SAMAIs, e que ficam com a sua autonomia preservada e, ao mesmo tempo, por integrarem a microrregião. Elas vão se tornar aptos a acessar também todos os recursos federais. A concepção que pensa o endereço é conjunto e comum, ou seja, responsabilidade de gestão compartilhada. A escala adequada e o subsídio cruzado para assegurar a universalização de saneamento também nos municípios com menor IDH. E soluções de saneamento também para as áreas rurais. Muitas vezes nós pensamos a questão do saneamento ou os resíduos sólidos, especificamente na área urbana, ou mesmo a questão da logística reversa ou a problemática de resíduos na área rural, como fosse a embalagem do fertilizante, enfim, do termo hoje utilizado. Mas nós sabemos que os moradores lá também existem muitos problemas e um número imenso de processos de resíduos para serem reciclados. Possibilidade de municípios em estados fronteiriços continuarem a receber serviços da Companhia de Saneamento do Paraná, que é o caso hoje que nós temos Porto União, em Santa Catarina, em contrato vigente ainda sobre água e esgoto, e outras soluções conurbadas, porvenientes ou, enfim, já existentes. Aqui a gente traz o mapa da divisão proposta, que foi da regionalização, foi em 3 micro-regiões, né? E a situação equilibrada do ponto de vista populacional, dos municípios com maior população, técnico operacional e índice de atendimento. Então, a região oeste, centro-oeste e o centro-litoral. Todo esse material da consulta pública, depois, se for o caso, quem necessitar, eu posso deixar aqui no IEP. As finalidades do porquê essa micro-região, ela vem com o objetivo de integrar, planejar e executar esses serviços públicos de abastecimento, água e esgoto, sanitário e também do manejo das águas pluviais, mas também dos resíduos sólidos. Vem para aprovar objetivos, metas, prioridades, apreciar planos, programas e projetos, aprovar e encaminhar propostas regionais e comunicar deliberações. Então, ou seja, seria uma ferramenta para que pudesse facilitar. Não sei o meu tempo aqui, mas estamos terminando. Então, só vou falar um pouquinho da ABAR, dessa Associação Brasileira, mas ela também tem muito documento específico sobre resíduos sólidos. Hoje existe a CTSAN, que é um grupo técnico que nós fazemos parte, de várias agências estaduais, intermunicipais, e também da ANA, e que ela traz hoje um grupo, dentro do CTSAN, nós temos esse grupo específico dos resíduos sólidos. Então, até esse material, depois, se for necessário, que é o papel das agências reguladoras na implementação do novo marco legal de saneamento básico, em relação aos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. A gente pode ver aqui que as principais alterações que impactam o setor dos resíduos sólidos urbanos, ele traz dentro do contexto do novo marco legal, são 5 tópicos: a regulação, a contratuação, o planejamento, regionalização, sustentabilidade econômico-financeira. O novo marco também trouxe algumas alterações da Lei Federal 12.305,
que, na verdade, é a política de resíduos sólidos aqui já apresentada. Dentre elas, tratou sobre o prazo da promoção da destinação final ambientalmente adequada. O novo marco também acrescentou no seu artigo 19 da Política Nacional de Resíduos que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos deverá ser revisto, observado o período máximo de 10 anos. Ou seja, o Treghetto já falou aqui que já estão num processo para auxiliar sobre esses planos. Então, para a implementação dessa coleta seletiva, uma das diretrizes também que trouxe é o novo texto que reforça e que deverá ocorrer de acordo com as determinações dos titulares de serviços e com metas estabelecidas nos planos de resíduos, ou seja, essa gestão de responsabilidade compartilhada vai ter que colocar prazos, técnicas para que isso ocorra. Como nós vamos ter os resultados, né? Principalmente lá, uma das mais importantes alterações sobre esse tema refere às frações dos resíduos a serem separadas, ou seja, aquilo que já os dois colegas já falaram. Nós temos a coleta, nós temos um número, mas o que está sobrando que nós precisamos usar de inovação, tecnologia, economia solidária, economia circular, entre outros aspectos de gestão. Fala também da questão da possibilidade de cooperativas e associações catadores de materiais recicláveis que vão integrar o sistema da logística reversa. E é bom entender também, penso eu, a diferenciação entre uma cooperativa e uma associação na sua nomenclatura e na sua questão de segurança jurídica. É muito importante hoje. Eu ainda não tive oportunidade de conhecer uma cooperativa que pudesse ter, de repente, um aprendizado de gestão financeira, da questão de jurídica, para que esse processo possa se findar e promover qualidade de vida no trabalho, promover a qualidade do resíduo que vai ser gerado, enfim. A separação mínima também, antes estabelece entre secos e úmidos, agora deverá estar entre secos e orgânicos, de forma segregada dos rejeitos. E isso depende como a publicação do decreto 10.936 de 2022, que fala dessa segregação, que deverá prever, no mínimo, 3 frações: secos, orgânicos e rejeitos. Então, em linhas gerais, o que vem mudar com a questão do descarte e o manejo dos resíduos sólidos sobre a novo marco do saneamento básico? De maneira sintética, esses 3 pontos referentes aos resíduos é a obrigatoriedade da cobrança pelo serviço do manejo de resíduos, a alteração do prazo para o fechamento dos lixões e a regionalização. 3 pontos fundamentais para que a gente possa estar colocando em prática essa melhoria contínua sobre os resíduos. Então, algumas considerações: o Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos no Brasil, eles apresentam números preocupantes, como os nossos colegas já mencionaram, em especial sobre a disposição final ambientalmente adequada e sobre a sustentabilidade econômica e financeira. Tudo tem um custo muito alto. A implementação dos instrumentos criados ou reforçados pelo novo marco legal do saneamento, sobretudo a regulação, a contratualização, o planejamento, regionalização e a cobrança por esses serviços. Inclusive, o fim dos lixões que tanto prejuízo trazem ao meio ambiente e à a qualidade de vida humana. A gente só fecha aqui, que nós tivemos em 2021 e 2022, com algumas publicações nesses 2 livros, que também, se precisarem, a gente tem ele online, a gente pode estar cedendo. Um deles, a gente veio trabalhar sobre a universalização, com um colega da Arcesp, o Daniel, sobre a importância da regulação e as infraestruturas no Brasil. E o outro, agora recentemente, nós estivemos recebendo um convite, que foi essa apresentação ao ministro Fux, que foi apresentado esse arcabouço de vertentes sobre a linha jurídica, sobre o saneamento básico e as suas mudanças. Para fechar, teremos agora, dia 8 de novembro, às 15 horas, um workshop sobre metodologia para modelagem de projetos de resíduos sólidos urbanos, junto da PNUD e do Ministério de Economia. Então, depois meu material vai estar aí. Eu acredito que fica fácil para que todos
possam ter acesso. Meu muito obrigada, estou à disposição. Ao tempo em que, né, agradecemos, parabenizamos a Daniela pela extensiva e abrangente explanação a respeito de como a AGEPAR enxerga a parte de resíduos sólidos. É importante não só ter as normas, certo? A norma é muito bonita, etc., mas se não tiver fiscalização, não tiver comprometimento de toda a sociedade em cumprir aquilo que está regulamentado, certo? Não, ela simplesmente é inócua, né? Não vale nada, não é aplicável. Bem, em relação, eu vou abrir a pergunta, não sei se alguém aqui é o público, eu vou fazer então tem 3 aqui, eu faço uma aqui, daí passo para lá, e hoje o pessoal indicou para quem é as perguntas, mas eventualmente se alguém quiser intervir dos 3 palestrantes, qualquer um dos 3 poderá intervir na resposta aí, auxiliar aí, certo? Então, a pergunta é do André Nagali, certo? Dirigido, obviamente, ao Rafael Andrigueto. Ficou faltando a logística reversa das latas de tintas imobiliárias, conforme previsto pela resolução do CONAMA. O que você tem a dizer a respeito disso? Eu estava lendo aqui, eu fiquei pensando, eu não lembro, e aí até assim, repassa aos universitários presentes, mas eu acho que eu não lembro se estava no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então tá na resolução como setor obrigatório, e aí até esse momento, independente de nós termos listado aqui ou não, é um setor que não nos procurou. Então, em sabendo a obrigatoriedade, porque muitos daqueles a gente listou ali todos os setores, e são setores que muitas vezes não é nem pela obrigatoriedade. Tem 3 ali que nós falamos dos medicamentos de uso veterinário, perfurocortantes, saneantes, são setores que estão procurando vir. Até um dos termos de compromisso assinado esse ano, Gomes, foi justamente com a Simpacel, com a indústria de papel e celulose, que não está como obrigação. Eles vieram atrás para fazer um termo de compromisso, né, de logística reversa. Então, aí vem, né, o que a Dani falou um pouquinho agora há pouco, a responsabilidade compartilhada. Nós temos que entender que a educação ambiental, a questão da logística reversa, de gestão de resíduos sólidos e saneamento, ela não é só a responsabilidade do poder público, e sim de toda a sociedade civil também. Quem quer acrescentar, William, Daniel? Não. Boa noite, parabéns aí aos expositores, ao Rafael Andrigueto, que eu acho que fez gestão de projetos na FGV. Bonita, ok, desculpe. Ao William, a Daniela Janaína. Eu queria verificar com vocês a questão das pequenas cidades. Rebouças, Palmital, Laranjal, Ortigueira, Santo Antônio do Sudoeste, Vale do Ribeira, né? E também parabenizar, Daniela, você está com o Reon de Stefanes lá, né? Que meu pai, amigo desde 62 da minha família, mas apesar de ser germânico, né? É um homem público brasileiro que fez a diferença tanto no INSS quanto na Previdência Social, né? E está em excelentes mãos a agência, para vocês uma excelente escola, né? Até vou te pedir a gentileza, eu gostaria desses materiais que você quis disponibilizar, porque muito me interessa. E, por coincidência do destino, eu tive a felicidade de construir o fórum na Santos Dumont, na tua terra, lá em 2005, quando fui diretor de Engenharia do Tribunal de Justiça. Eu cursei Gestão e Engenharia Ambiental pela Federal, aqui no IEP, há 20 anos, e fiz o mestrado em Meio Ambiente, na LACTEC com o IEP. Então, uma outra coisa é a questão da Sanepar. A Sanepar, hoje, ela praticamente é quase 53% governo, 47% investidores privados, né? E a gente vê o Tarcísio de Freitas falando em privatizar a Sabesp, a gente vê toda essa questão desse movimento, que agora a gente não sabe como é que vai ocorrer a partir de janeiro, porque muda muito, as filosofias estavam sendo empregadas, né? E eu me lembro quando teve a licitação do lixo em Curitiba, em 1994, a gente participou, e eu fui a Conlurb, no Rio, e fiquei 6 meses lá. E tinha a questão das estações de transbordo lá no Caju, muito diferente,
porque a gente foi compor o custo aqui em Curitiba e estava difícil, foram 14 empresas que participaram, e depois acabou tendo a emergência, a Cavo acabou entrando. E como é que vocês, a AGEPAR, tem essa questão da regulação e da verificação, né? Eu te pergunto, no estado com as peculiaridades que nós temos, por isso falei até os pequenos municípios, onde para Laranjal você vai 46 quilômetros e volta 46 quilômetros, não tem mais nada, Laranjal, Palmital, né? Como que a AGEPAR analisa isto? Eu não sei, hoje a Sanepar, em quantos? 7 municípios que ela está atuando? 7. E ela atua terceirizando ou atua própria Sanepar como operadora do resíduo sólido? Então, primeiramente, eu também quero te agradecer. Com certeza, o nosso presidente, Raimundo Stephan, estará na segunda-feira aqui conosco. E já se sinta à vontade, quiser tomar um café conosco lá, seja bem-vindo. Como você falou, é um grande aprendizado, né, ter o nosso ministro ali junto em todos os sentidos, enquanto gestor público, mas também como uma pessoa maravilhosa que ele é. Esse teu questionamento, nós sabemos como foi dito, né? Hoje a agência ela tem 7 contratos, né, com a companhia, com a Sanepar. 2 deles vigentes. Então, a Sanepar presta o serviço, nós estaremos fazendo todo o contexto tarifário da regulação, dos momentos, né, dos índices que estão no contrato, que hoje muitas vezes se questionam, mas como que pode estar subido? Mas existem parâmetros, né, de índices econômicos para que a gente possa estar revendo. Hoje nós temos, como eu estou na diretoria administrativa financeira, e faço parte do conselho regulatório, mas hoje nós temos a diretoria jurídica, nós temos a diretoria de fiscalização e qualidades do serviço e temos a diretoria de regulação econômica, que, na verdade, essa junção é que quando nós possamos sentar e quando há um processo, há um momento de relato e voto sobre o contexto tarifário ou mesmo da fiscalização já realizada, é onde os conselheiros, nós tomamos a parte, se for necessária, a fiscalização. Hoje, esses pequenos municípios, como algum deles já terminaram, estão vencidos os contratos, mas a nossa parte, o poder concedente, a regulada, que é a prestadora de serviços hoje, a Sanepar, vou dizer pelo meu município ali em Cornélio Procópio, que você conhece. Antes, como eu falei, o que me trouxe foi o antigo lixão, né, responsabilidade da prefeitura, e hoje com o aterro sanitário, tanto que existe, nós sabemos que na época, na década de 80, foi um dos primeiros aterros ali que foram com tecnologias, enfim, prestadas no processo. Mas, com certeza, a AGEPAR hoje ela vem nesse processo na qualidade do serviço prestado, com índices, com critérios e indicadores dentro do processo das normativas que nós trazemos na questão regulatória para que a gente possa autuar, para que a gente possa mediar o processo da melhoria desse atendimento, dessa qualidade de serviço prestado. Não sei se seria bem essa a situação, tá? Mas se sinta à vontade para poder nos visitar. Tá bom? Bem, temos também mais uma pergunta aqui do internauta, do pessoal que está na internet aí. A observação: é sempre uma grande satisfação rever a professora Daniela. O projeto de lei número 4.603 de 2021, de autoria da senadora Rosa de Freitas, MDB do Espírito Santo, sugere a incineração dos resíduos sólidos domésticos, visando a produção de energia elétrica e a diminuição de grandes áreas destinadas a aterros sanitários. Com altos padrões tecnológicos, os gases nocivos serão filtrados na saída do sistema e as emissões de gás carbônico são amenizadas pela geração de energia elétrica nesse processo. Dúvida: qual é o posicionamento da AGEPAR e do governo do estado quanto a esta alternativa de tratamento de resíduos? Grato. A pergunta foi feita por Richard Poli. O Richard um abraço, Richard, acho que ele está online, ele é de Cornélio Procópio, era funcionário da AGEPAR, da Sanepar, e tivemos muitas vezes acompanhando todo o processo ali junto dele. Hoje um grande advogado no nosso município. Eu não vou dizer pela AGEPAR,
mas eu vou dizer enquanto professora, vamos assim dizer. Eu tenho muitas preocupações, como na minha própria fala eu já mencionei. Eu, como sempre trabalhei sobre a coleta seletiva e a questão socioeconômica e a qualidade de trabalho desses catadores, que eu já tive a oportunidade na UTFPR aqui em Curitiba também mencionar, ter falas especificamente junto deles, ter falas sobre a Universidade, né, da Caixa Econômica Federal em Brasília, e que hoje existe contextos ideológicos daquela situação do catador estar ali. A minha preocupação, primeiramente, vem com a questão socioeconômica, porque hoje o nosso Brasil, né, como outros países, enfim, mas nós, especificamente, a nossa realidade do espaço vivido é preocupante. Ainda mais hoje com um cenário pós-pandêmico, assim podemos fazer que já saímos de uma pandemia, todo um contexto econômico mundial. Então, eu acredito que novas tecnologias, e acredito que o Andergueto e o William possam estar colocando suas referências, é de extrema importância, sim. Só que eu acredito que nesse momento, vai chegar um momento que esses agentes, que esses catadores, com a qualidade de vida, com toda uma estrutura de segurança jurídica, de qualificação, de qualidade de vida no trabalho, eles possam estar dentro dessas tecnologias, não só esta, mas entre outras tecnologias, porque hoje, falando de economia solidária, economia circular, são inovações tecnológicas sobre um espaço de uma gestão humana, de uma gestão socioeconômica. Então, acho que seria nesse processo. Sou a favor, sim, de novas tecnologias, de grandes inovações tecnológicas, mecânicas, vou dizer, eu até falo para meus filhos, falo assim, olha, eu queria ter nascido nessa geração, porque vai falar da questão da informática, sobre lixo 1.0, sobre softwares que possam agregar nisso daí. Mas, no momento, eu acredito que é esse processo da educação não formal, para que a gente possa gerar desenvolvimento socioeconômico, né, possa trazer essa sustentabilidade e, assim, dar sequência a toda essa tecnologia. Bom, acho que complementando, primeiro é importante a gente falar sobre essa questão de inovação, né? A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas de inovação vem tecnologia. E nem sempre a tecnologia é só a tecnologia. A gente está falando de melhoria de processos, está falando de melhoria de produto, está falando de vários aspectos da inovação. Então, às vezes, o simples é inovar, né? Deixar as coisas mais simples. Nessa questão da inovação, de novas tecnologias, novos métodos, novos modelos, como a Daniela colocou, e o William também traz essa questão da economia circular, né? A economia circular é inovação, né? Então, a gente tem que entender, então, assim, de que forma, e o processo de vir novos sempre serão aceitos, e é por isso que o Estado do Paraná criou lá, estabeleceu a resolução lixo 5.0, que trata de analisar esses processos em seus mais diversos aspectos e tamanhos nesse sentido. Exemplificando aqui, trazendo para a realidade uma situação que eu já citei, é Roncador, né, que veio com um pedido de autorização ambiental para implantar e testar um equipamento de termomagnetização, que não chega a ser a incineração, porque ele está com um processo abaixo dos 1000 graus, é 380 graus, né, Yanar? Se não me engano, Nara, 380 graus no processamento. Essa autorização ambiental, essa planta, ela foi instalada junto com a cooperativa de reciclagem do município, e uma das metas dentro desse processo é que que seja destinado menos resíduos, né, ali ao processo, e que aumentasse a reciclagem também. Então, veja, não é testar, a gente já está testando e fazendo com que haja um aumento da coleta seletiva e a triagem de material plástico junto a essa cooperativa. Isso também já gerou um subproduto, um novo projeto, que veio uma segunda empresa, né, e pediu para se instalar em Roncador, para fazer a containerização. Né? Então, eu quero testar e demonstrar que funciona. A cooperativa, junto com o município, no seu plano municipal de educação ambiental, trabalhou para desenvolver processo de fazer educação ambiental porta a porta, para melhorar a seleção, né, ali na coleta. Então, vejam, isso é um processo de inovação, isso é um processo de desenvolvimento tecnológico
e é isso que o Estado vai, com certeza, buscar. Claro que tem que acompanhar, tem que regular, tem que fazer todo esse monitoramento e fiscalização, mas sempre seremos, sim, a favor, né, desse processo, e é isso que a gente está falando do conceito lá, né, da economia circular, de tantos outros conceitos, e com certeza todos serão bem-vindos desde que cumprido todos os parâmetros e regramentos para que isso aconteça. Esse William quer. Bom, na questão da economia circular, eu acho que todas as tecnologias, como foram faladas, são sempre úteis, né? Então, acho que a incineração é mais uma delas. Então, eu estou pegando o resíduo e eu estou criando energia, eu estou produzindo algo, quer dizer, ele ganha uma sobrevida. Agora, se essa é a melhor tecnologia que nós temos para isso, eu acho que, no final das contas, vai ser um compêndio de várias tecnologias, vai ser logística reversa, vai ser reuso, vai ser reciclagem, vai ser separação, vai ser utilizar o resíduo orgânico para fazer biogás. E será que é a melhor tecnologia para tudo? Mas eu acho que, com certeza, ela pode ser utilizada como uma das vias também dentro da implementação de uma economia mais circular. Temos mais uma pergunta aqui da plateia ou do auditório aqui, certo? Repetindo aqui o sólio, Rafael. Que eu acabei esquecendo de concluir. Em 92, quando o prefeito Rafael Greco ganhou a eleição, a gente foi a Berlim para ver a questão de resíduos sólidos e fomos ao BID, o BID na época era o Henrique Iglesias, foi 2 meses antes da posse, para ver possibilidades de financiamento do BID e do BIRD, em Nova York, para a cidade, né? nessa área. O prefeito foi agora, faz acho que 10 dias, a Buenos Aires, na Assembleia Municipal, falar sobre economia circular, né? E eu queria 2 assuntos. Você falou no biogás, eu lembrei do CH4 lá em Piraí do Sul, que tinha sido feito aquele primeiro protótipo na Sanepar, isso em 1988. Em 89, a gente levou, no último ano da graduação de engenharia, o engenheiro Nicolau Klippel para falar sobre o lixo que não é lixo, sobre a reciclagem. E a minha pergunta parece que isso tem que ser ressuscitado com muito vigor para poder o pessoal se conscientizar, né? E a situação, nós tivemos 2 vezes, o presidente Nelson nos levou ao projeto Puma lá na Klabin, Ortigueira e Harmonia, e quando eu ia perguntar, esqueci. Existem Ortigueira e Harmonia, que são municípios economicamente fracos, em que pese a Klabin estar lá, com a Klabin, alguma parceria, Rafael, nestes trabalho de resíduos sólidos da empresa? Bom, com a Klabin nós temos algumas conversas, mas não só a Klabin. Acho que a Ventania teve esses dias conosco também, né? Essa situação dos municípios pequenos é sempre o grande desafio. Mas esse trabalho tem sido feito através do comitê que, infelizmente por conta do período eleitoral, acabou sendo suspenso, que foi o comitê, né? E o Paraná sempre naquela questão do protagonismo do Comitê Público-Privado de ESG. Então, lá tem uma discussão, né? E no de resíduos sólidos é a Klabin, né? É a Klabin. A Klabin é a coordenadora junto com a CDS do grupo de ESG. Até essa semana a própria Sanepar também já nos provocou, vamos retomar? Falei, vamos. O problema é que agora veio 2 COPs juntas, né? Então, uma em cima da outra para acabar com o tempo de todo mundo, mas nós estamos trabalhando justamente para retomar essa parceria e todos eles estão nesse suporte, né? A FIEP, não só a Klabin, mas a Klabin via FIEP, a questão de roncador, por exemplo, a FIEP entrou com o ímpar, né? Então, para poder qualificar a cooperativa de reciclagem. Então, é uma demonstração de interesse da parte do setor privado de estar junto e com certeza a gente vai ver cada vez mais esse cenário. Aproveitando uma das falas que você comentou, que sempre me chamou muita atenção, que é a palavra conscientização. Eu, enquanto pessoa, eu tenho um pouco de dificuldade para falar em conscientização ambiental. Eu prefiro falar num processo que a conscientização, para mim, ela é um exercício da prática que eu tenho que colocar lá todo dia. Porque será que eu tenho que lavar o meu resíduo? Eu vou gastar água? Quanto custa essa água? Poxa, o que eu posso falar? Hoje fala de reuso, água cinza na indústria.
Mas será que antigamente o sistema da permacultura ela vem nos ensinar a agregar esses valores de inovações tecnológicas que não são grandes softwares nem grandes maquinários, para que a gente comece a observar uma situação desse custo, dessa contabilidade. Então, a conscientização ambiental, para mim, ela é um exercício muito, vamos assim, até difícil, porque até a gente se entender, porque eu até faço uma comparação com os alunos, né? Eu falo assim, poxa, né, se deixar de fumar fosse tão fácil e a gente fala, consciência, não tem consciência, né? Poxa, eu tenho, mas e por que você não para? Então, eu acredito que quando a gente fala de resíduos, aqui no caso do fórum, a gente é um exercício que vem por meio da educação formal e não formal. O Estado do Paraná sempre em destaque, vamos aqui mencionar, mas eu acredito que hoje a gente pode começar a trabalhar essa educação não formal, que é o que nós estamos fazendo aqui. Como que nós podemos hoje entender esse processo? Igual falamos de associações e cooperativas, mas e esses catadores individuais que estão nas ruas? Como nós vamos cuidar desse processo e qualificá-los e colocá-los dentro de um processo de melhoria contínua? Mas ele não quer. Será que ele não quer? O que nós precisamos entender esse espaço desse cidadão para que ele possa melhorar a qualidade de vida? Então, é nesse sentido aí. Deixa eu quebrar o protocolo, Gomes. Eu sei que você falou não se estendam, mas assim só para sejam sucintos. Mas é que eu não podia perder que faz horas que eu estou aí voltando a fala aqui. É isso que essa parte socioeconômica. A gente fala tanto do ambiental e isso que a Dani tem reforçado, mas eu sempre fiz isso nas minhas palestras enquanto turismo. Porque quando você fala turismo, essa questão de você trabalhar com hotelaria, a dificuldade de você ter hoje serviços de mão de obra em restaurantes, bares, lanchonetes, a quem quer trabalhar como camareira, mas ela não limpa corretamente o quarto. Eu falei, tá, mas se ela é a prática, né? Alguém tá falando a prática. Se ela não consegue limpar, mas você tem certeza que ela tem um vaso sanitário e um bidê em casa? Né? Como é que eu vou cobrar? Então, essa questão da conscientização, da educação ambiental, ela passa pela pessoa ter exemplos, analogias no seu dia a dia e prática. Né? Se ela não tiver essa condição de se comparar e colocar, a gente não vai conseguir engajar. E quando você fala da família Folha, o ano retrasado eu falava para o secretário, a gente precisa da família Folha de novo. A gente precisa de uma família Folha de novo. Aí o Rafael veio de novo esse ano e trouxe, porque realmente, né, o pessoal já estava... o curitibano, que é conhecido pelo papel de bala no bolso, já estava deixando de ser curitibano. E aí teve que ser resgatado esse processo de marcação e tem que ser contínuo. Infelizmente, a sociedade precisa de uma ação contínua de educação ambiental. Certamente, né, o meio ambiente merece todo o nosso cuidado, porque nós estamos nele, criamos ele e queremos que ele continue para as futuras gerações. É importantíssimo isso. Tem uma pergunta aqui de privatização, não sei se alguém estaria apto a responder lá sobre a Sabesp, porque o governador eleito estaria pensando em privatizar a Sabesp, e como estaria isso aqui no nosso estado do Paraná, se alguém tem condições de responder se a privatização está prevista aqui pelo governador em exercício. Então, ainda no momento, não se foi mencionado nada, né? Na verdade, essa prestação de serviço e eu, enquanto ente regulador da companhia, eu também, nesse exato momento, eu vou falar como reguladora, mas eu vou falar como cidadã, principalmente visitando outros estados e países, quando nós somos recebidos, falando, nós regulamos a Sanepar, eles vão nos estender tapetes vermelhos. Porque todo o processo que envolve o saneamento da nossa companhia, muitas pessoas falam, nossa, mas Estado de São Paulo, a Sabesp... Gente, vamos falar sobre a questão do número de habitantes, a questão territorial e que a Sabesp está quantos anos à frente da nossa companhia. E a nossa companhia, pelo aquilo que nós regulamos e acompanhamos sobre inovação, saneamento, o processo energético, gente, eu acredito que nós teremos grandes novidades muito positivas aí para frente. Então, eu volto mais uma vez que esse processo hoje, da oportunidade de eu estar aqui com o William e você, André, porque a gente precisa pontuar situações de como que nós vamos conseguir, não é só a regulação, mas como que nós vamos conseguir fazer essa situação na prática para, sim, nós temos o estado número 1 no processo que, para mim, a sustentabilidade,
Até Leonardo Boff traz um dos seus conceitos, né? Ele vem, o que vem ser a sustentabilidade? Por que surgiu o contexto da sustentabilidade? Porque, em linhas gerais, né, primórdios lá, um determinado país, não, nós temos madeira à vontade, vamos construir, vamos desmastar, até o ponto que chegaram, e agora? Nós não temos condições e nós não conseguimos mais recuperar aquilo que nós tínhamos. Então, a importância hoje desse momento que o IEP nos traz é de extrema importância, que por mais que nós tenhamos aí pessoas graduadas, pós-graduadas, enfim, gestores públicos, a área, né, industrial, do comércio, eu acredito que é nesse debate que nos vai enriquecer, e sabendo, como a gente falou, como eu já tive várias críticas de colegas, nossa, por que nós vamos falar de novo marco? Gente, quando vocês pedirem esse material que eu posso passar, nós vamos começar a entender que eu penso assim, é uma nova oportunidade para que a gente possa agregar dentro de cada um da sua especificidade e colocar em prática essa melhoria contínua, né? Então, é nesse sentido. Eu só queria deixar uma última pergunta aqui, até decorrente de 2 eventos que aconteceram aqui no IEP. Nós chamamos Fórum, certo? Fórum de Eletromobilidade, de Mitos e Verdades. 2 fóruns que nós fizemos. Um deles, né, então, eletromobilidade, e outro sobre fontes alternativas de energia, certo? Sustentável. Energia sustentável, fontes de energia sustentável, né, alternativas. E aí, esses desenvolvimentos, né, então você pega aí geração eólica, geração solar, carro elétrico, etc. E o que eles carregam? Eles carregam um potencial, né, poluidor de meio ambiente. E o que nós estamos pensando a respeito disso lá na CDS, lá na GEPAR, sobre as baterias de lítio, sobre as placas solares, sobre as pás das gerações eólicas, etc. Temos algum trabalho sobre isso? Ou ainda ou nós vamos, vocês, não sei se alguém, com certeza alguém da CDS estará lá no Egito e vai trazer essas, ou alguém da GEPAR, não sei quem estará lá, mas vai trazer algumas informações a respeito disso. Isso nós gostaríamos de ouvir a respeito disso. Não sei se vocês têm a resposta hoje, mas espero que, se alguém estiver lá no Egito, venha aqui trazer para nós quais são as respostas disso. A resposta não tenho, mas eu estou indo, eu vou tentar trazer. Na verdade, estou pelo Paraná, estou indo eu, né, pela Secretaria, Ivonete, né, pelo IAT, e aí essa parte de energia está diretamente ligada a ela no licenciamento ali, né, a fiscalização, mas também, claro, a mim, enquanto políticas ambientais, hoje eu fiquei sabendo também que a Itaipu já estava, né, já tinha conversado, o Horto, então a gente tem algumas pessoas que estão indo e vamos tentar fazer a lição de casa, mas eu venho me fazendo essa pergunta, né? E aí eu até ouvi esses dias, eu falei assim, não, o Brasil ainda, para chegar nessa evolução de ter um mercado movido dos veículos elétricos, né? Ainda vão ter que fazer toda a fase de transição do híbrido, porque para você ter essa capacidade de abastecimento e manutenção, então a gente tem procurado, e essa preocupação que eu acho que precisa ter mais, né? Enquanto Estado, enquanto ente público, nós temos que pensar no presente, sim, e no futuro, nas consequências daquilo que está vindo. Então, é difícil, mas nós precisamos muitas vezes ter esse olhar e pensar como é que nós vamos dinamizar esse processo futuramente, como é que nós vamos regular. Não dá para pensar só apagar incêndio, né? Só no momento atual. E Andretta, então já sabemos, tá, Nelson, quem é que vai nos fazer vamos cobrar, já vai ter um fórum específico sobre ao retorno do Andregueto e da Ivonete, né? Mas, assim, eu acho bem interessante, porque olhando a questão da COP, mudanças climáticas e tratando de resíduos, me faz lembrar, eu só não vou lembrar o nome do filme, porque são tantas informações que ainda mais, né? Mas a gente trazendo com uma realidade, nós estamos no mês de novembro. Nós estamos todos aqui agasalhados. Eu sou do norte do Paraná, divisa lá com o estado de São Paulo. A minha mãe me ligou um pouco antes de eu chegar aqui, Dani, está 12 graus. Então,
eu acredito que é um momento realmente da gente internalizar, como foi dito aqui. Vamos ver o que nós podemos fazer para esse presente, porque ainda nós aqui, né, temos um futuro ainda há muito a percorrer. E eu acredito que a gente vai conseguir ver essas práticas com esse novo marco, com essa nova oportunidade, com essa nova inovação. O nosso estado aí do Paraná vai ser mais uma vez o protagonista, né, para que a gente possa estar aí à frente falando de boas práticas. Bem, acho que o nosso tempo está esgotado. Teria mais algumas perguntas. Tem perguntas aí que não foram, me parece que são 3 perguntas aí, mas elas foram respondidas pelo que eu pude analisar. Vocês responderam nas outras perguntas, parte de ensino, da parte de conscientização, essa coisa toda, vocês responderam, tá? Então, como presidente, eu gostaria aí de agradecer a presença de vocês, agradecer a presença do público aqui, né, o pessoal que está na internet, e passo o seguinte, né, nós vamos entregar o certificado aos nossos palestrantes, tá? Então, vamos chamar aqui, acho que deve estar na ordem das palestras. Então, primeiro entregar o certificado para o Rafael Endregueto, nós já tiramos uma foto aqui todos juntos, passar também ao William Padilha, seu certificado, e entregar para a Daniela, certo? A todos os nossos parabéns, uma salva de palmas e até uma próxima.